Olá, queridos, bem-vindos de volta. Eu pergunto ao professor Carlos Sávio se ele está aqui, porque nós tínhamos combinado que ele faria a apresentação do professor Alberto, só que o professor Carlos Sávio está em trânsito. E aí a gente falou o seguinte: se por acaso ele perder o sinal, eu que terei essa honra. Eu não quero desejar que o professor Sávio esteja fora, mas eu adoraria ter essa honra. Então, se ele não estiver aqui, o professor Carlos Sávio, então, não está sem sinal. Então, é a minha honra de fazer a apresentação do professor Alberto Lourenço entre nós aqui. E, professor Alberto, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito esse convite, para estar conosco aqui, revisitando e visitando o pensamento do professor Mangabeira. A gente vai passar um semestre fazendo isso, e quando nós começamos a dividir os temas, ou pensar como nós organizaríamos isso, a fala do professor Sávio foi assim, imediata. Nós temos que ter o Alberto aqui, porque além da sua formação como economista, que é robusta e é um economista preocupado em pensar o país, ele teve uma experiência que é única e que auxilia chegarmos nessa reflexão, que foi ter trabalhado com o professor Mangabeira quando no Estado brasileiro, nas duas oportunidades. Então, essa dupla perspectiva de quem estuda a economia de uma maneira preocupada com o país e de quem pôde, enfim, estar caminhando conjuntamente com uma experiência concreta de tentativa de reconstrução institucional, vai nos dar um olhar muito mais capaz de perceber a obra do professor Mangabeira. Então, não sei se o professor Alberto caiu ou se ele continua entre nós. Eu estava vendo a imagem dele, mas eu a perdi. Professor Alberto, você está entre nós ainda? Professor Alberto, acredito que seu microfone está desligado. Muito bem. Então, professor Alberto, com essas palavras, mais uma vez, já me sento aqui na condição de aluno, agradecendo sua presença entre nós. Muito obrigado, professor. Professor Alessandro, eu é que agradeço essa preciosa oportunidade de estar aqui, de pisar à distância, de forma digital, essa vetusta instituição, e uma instituição de um peso histórico, ao Largo de São Francisco, tão famoso. Sempre quis visitar, nunca tive essa oportunidade de conhecer esse oceano de conservadorismo qualificado, com súbitas erupções de vulcões, de rebeldia, que moldaram, de certa forma, muito da história do Brasil. E realmente uma honra para mim, um prazer. Agradeço-lhe por isso, agradeço ao Sávio por ter me dado essa oportunidade. Agradeço agora ao Caio, que acho que não está mais entre nós, o professor Caio, porque ele me deu a oportunidade, o professor Caio está presente, me deu a oportunidade de conhecer de uma forma muito clara, muito didática, ainda que resumida, a parte do pensamento filosófico jurídico e jurídico do Mangabeira, chamo de Mangabeira, né, que eu não conhecia, que sempre evitei pela dificuldade de transitar e até por uma certa rejeição pessoal disso. Filho de advogado que sou, que sempre mataram o pai e me distanciaram o máximo possível dessa disciplina formal. Daí, talvez, essa inclinação pela sociologia e economia que lida com os processos concretos. Eu vou falar especificamente sobre esse último, ou um dos últimos livros do Mangabeira, de grande pertinência para o tempo em que estamos vivendo, no mundo inteiro e, em particular, no Brasil, que é o livro Economia do Conhecimento. Antes disso, uma breve apresentação. Então, eu sou economista, eu fiz mestrado em economia, cursei o doutorado em desenvolvimento regional na Universidade da Califórnia. Voltando ao Brasil, iniciei uma carreira profissional depois de algum tempo como gestor. Eu sou um gestor federal, fui professor
ainda na época do mestrado em Minas Gerais, mas isso há muito tempo atrás. Eu sou da carreira de gestores e trabalhei por 2 vezes, nas 2 vezes em que Mangabeira esteve no governo, mas agora estou no Ministério de Ciência e Tecnologia, já a minha segunda passagem também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, o que é particularmente pertinente para alguns dos casos que tentarei trazer aqui. Perdi a conexão? Não, estamos ouvindo e vendo. Oi, alô? Nós te ouvimos, professor, e vemos também. Agora para mim travou. Para vocês também? Vou mandar mensagem para ele aqui. Parece que ele caiu. Creio que voltei. Voltou, professor. Olha, engraçado, porque em geral não tem problemas com transmissões. Escutei toda a palestra, brilhante palestra do professor Caio, sem nenhum problema. Agora caiu. Eu moro na periferia de Brasília, num lugar chamado Altiplano Leste, onde já apareceu tamanduá, 4 jiboias, e assim, e ao mesmo tempo está a 20 minutos do centro de Brasília. Só em Brasília isso é possível. Normalmente não tem problema, se tiver, me desculpe, não há o que fazer. Eu começo, então, falando brevemente sobre a minha relação com Mangabeira, e, para minha surpresa, eu ouvi esses comentários aqui também, sobre o fato de Mangabeira não ser prático, e as pessoas perguntarem, mas como fazer isso na prática? Eu sempre conheci o Mangabeira desde a primeira vez que eu tive contato, que foi lendo o livro Alternativa Transformadora. Quando li o Alternativa Transformadora, me encantei, porque nunca tinha visto tal conexão entre profundidade analítica, explicativa, e uma agenda prática de ação, que é o que sempre percebi como a caracterização maior e mais distinta do Mangabeira, no convívio que tive com ele. Não posso imaginar, por exemplo, o Habermas indo de helicóptero para um garimpo no sul do Pará, descendo no barro do garimpo, conversando com garimpeiros, ou numa assembleia de índios rebelados em Rondônia, em Roraima, às vésperas da decisão que acabou acontecendo sobre Raposa Terra do Sol. Coincidentemente, temos uma revisão disso aí acontecendo nesse momento. Então, Mangabeira, para mim, sempre foi isso, quer dizer, sempre foi o filósofo voltado para a ação. As injustiças com ele, como bem notado pelo professor Caio, são muito frequentes. Uma delas, por exemplo, é a americanização. Mangabeira seria visto, então, como esse intruso, o Yankee, né, pisando em solo brasileiro. Aí eu vou contar brevemente um caso antes de rapidamente entrar na economia do conhecimento. Uma vez estava numa assembleia de professores em Rondônia. Mangabeira, durante um ano inteiro, se dispôs a gratuitamente vir uma semana por mês, dos Estados Unidos, frágil como ele é, morando em Rondônia, e para conhecer o estado inteiro e para ajudar o governo do então governador Confúcio Moura a ser inovador. Estava, então, eu em Porto Velho, numa assembleia de professores, Mangabeira em Harvard, e aí, quando era na época do Skype, na hora que o Skype abre a tela, eu vejo o Mangabeira na frente de uma mesa enorme, uma biblioteca ao fundo, uma estante ao fundo, uma mesa enorme, e a mesa coalhada de pedras. Aí eu perguntei, ministro, o senhor está no departamento de geologia? Não, esse é meu escritório. E essa mesa aí, ministro? Essas pedras aí?
essas são pedras de todos os lugares do Brasil onde fui. De fato, era uma mesa de uns 2 metros, coalhada de pedras, que ele pega em todos os lugares do Brasil em que ele vai e deposita ali. Um brasileiro completamente apaixonado. Mangabeira, nos Estados Unidos, desde a sua idade jovem adulto, tem filhos americanos, se casou por lá, trabalha lá, nunca pediu a cidadania americana, ele tem exclusivamente a cidadania brasileira, e é um apaixonado pelo Brasil, o tempo todo ansioso para visitar. Vamos ao Busilis, que é a visão dele sobre a economia do conhecimento, suas contradições e a receita prática de como enfrentar os desafios que se apresentam, em particular, ao Brasil, embora no livro ele tenha uma dupla abordagem e vislumbre também as alternativas para países desenvolvidos. Esse é um livro que Mangabeira escreveu assim, de uma sentada, muito rápido, extremamente rico em ideias, em propostas, em análise criativa, como sempre, mas em particular. E esse livro é estranho. Esse livro foi recebido quando lançada a versão em inglês. Ele primeiro teve a sua versão em português lançada e, em seguida, a versão em inglês pela Verso. Quando lançado, ele causou furor na Europa. Mangabeira foi chamado várias vezes, foi a Bruxelas, falou com o Congresso, com a alta burocracia da Comunidade Europeia, em universidades, e ele foi praticamente ignorado nos Estados Unidos, um fenômeno que nunca entendi. Um dia eu vou perguntar para ele por quê. Nesse livro, então, ele aborda isso, quer dizer, a economia do conhecimento que vemos. Qual é o contexto em que isso se insere? É um contexto aparentemente contraditório, porque, de um lado, nós estamos vendo se tornar realidade numa velocidade assombrosa todas aquelas fantasias, e mais algumas, da ficção científica que tínhamos. Eu sou bem mais velho, tinha desde há muito tempo revoluções, absolutas revoluções. Eu recentemente estava trabalhando com o que se chama hoje em dia de New Space, que é a revolução que está acontecendo em tecnologia espacial. O barateamento de foguetes de lançamento e a miniaturização de satélites criou uma corrida de firmas, empresas e governos ao espaço. Então, por exemplo, se prevê que daqui a poucos anos, toda a internet do mundo será muito mais barata e será toda virada do espaço, o que é absolutamente essencial, por exemplo, para que existam carros autônomos circulando no mundo. Então, isso aí está acontecendo e a todos nós encanta, né? Os avanços em inteligência artificial, o recente fenômeno da produção de uma vacina revolucionária no espaço de poucas semanas. Tudo isso é o admirável mundo novo finalmente chegando à nossa porta. Porém, isso, do outro lado disso, o que nós observamos é o seguinte: é um capitalismo estagnado, uma tendência que um importante economista chamado Lawrence Summers, foi muito famoso, foi assessor de diversos presidentes, o último deles, o Barack Obama, foi reitor de Harvard, e Larry Summers é autor dessa hipótese da estagnação secular. Estaríamos atravessando um período de tendência à estagnação secular, caracterizado por taxas de juros que são próximas de zero, um excesso de poupança, uma queda vertiginosa de investimentos e, mais inquietante de tudo, uma queda muito forte da produtividade. A produtividade, o índice de produtividade, quer dizer, o produto gerado a mais por cada pessoa, por cada trabalhador numa economia, é o mais perfeito indicador de desenvolvimento e de riqueza de uma nação. Nos últimos 50 anos, a produtividade, o que vem um período que vem desde os anos 60, no pós-guerra era ainda maior, mas dos anos 60 em diante, a produtividade no mundo esteve em torno o crescimento da produtividade esteve em torno de 2% ao ano. E isso permitiu um rápido enriquecimento das nações, a emergência de algumas delas, entre elas o Brasil. Mas nos últimos 15 anos, 20 anos, a produtividade caiu para
para no máximo 1% em média, às vezes menos do que isso, e mais recentemente menos ainda. O que é inquietante, porque é um período de introdução de todas as artes digitais e da computação nas fábricas, na economia, na gestão dos processos. Seria de se esperar índices muito maiores de produtividade, e isso não acontece. O mais famoso mensurador de agregados econômicos dos Estados Unidos, que é um professor chamado Robert Gordon, da Universidade Northwestern, ele diz que assim, os computadores hoje em dia são vistos em todos os lugares, menos nas estatísticas de desempenho da economia. Essa queda de produtividade está associada também a um vertiginoso aumento da desigualdade. É como se o Brasil, o mundo inteiro estivesse se brasilizando e criando uma minoria, uma casta de integrados, de bilionários prestes a se tornar trilionários. Aliás, já temos pelo menos um trilionário no mundo, e as massas do primeiro mundo cada vez mais inquietas com a situação social, a falta de oportunidades, o desemprego e o empobrecimento. Isso aí gerando como reação um surpreendente esvaziamento da esquerda tradicional europeia, por exemplo, a esquerda social-democrata, mas também nos Estados Unidos, o Partido Democrata, e um revigoramento surpreendente da extrema-direita e até de parcelas mais radicais da extrema-direita, como é o caso na França e da Alemanha dos partidos abertamente racistas, né, anti-imigração. Então, esse aí é o contexto contraditório em que ele escreve esse livro. A receita Mangabeira deixa eu voltar aqui no meu esquema para ser mais organizado. Basicamente, ele diz o seguinte: a economia do conhecimento, que nós já estamos vivendo, é caracterizada pela despadronização da produção em massa. O Fordismo, que era o modelo anterior, era um modelo de produção em massa, de coisas baratas, mas coisas absolutamente uniformes. E agora, na economia do conhecimento, há uma despadronização, uma inovação e uma mudança de padrões vertiginosa. O cerne dessa economia é digital. Agora, com a emergência da inteligência artificial, tudo será inteligência artificial. A inteligência artificial não é um setor da indústria e da atividade digital, ela tende a ser a própria atividade digital. Assim como as instituições plásticas de Mangabeira, citadas pelo professor Caio, podem aprender, né, as máquinas também podem aprender, e substituir os seres humanos nas tarefas repetitivas e até em algumas das tarefas criativas. Uma outra característica dessa economia, dessa produção, é que a sua parcela mais dinâmica e a sua parcela mais visível tem um custo marginal zero, isso em linguagem econômica. Quer dizer, quando você constrói uma plataforma digital, um exemplo de um WhatsApp, por exemplo, a adesão de um novo consumidor tem para a empresa que fornece, para a plataforma, um custo marginal zero. Não custa nada fazer isso, e isso permite ganhos de escala absolutamente estratosféricos, extremamente importantes, e isso caracteriza alguma coisa que os economistas chamam de retornos marginais crescentes. Você imagine em contraponto a isso, por exemplo, um exemplo clássico, que é o exemplo de uma área agrícola. Se você tem uma área de terra e você vai adicionando trabalhadores nessa área, a produção vai aumentando, mas cada trabalhador a mais que você colocar vai aumentar a produção, mas vai aumentar um pouco menos do que o antecessor e o próximo um pouco menos. Ou seja, na produção física antiga, os retornos marginais eram decrescentes. Mas, na nova economia, os retornos marginais podem ser crescentes. Podem ser crescentes porque são digitais e podem ser crescentes porque o produto que você está fazendo
vai mudando e vai permitindo que ele obtenha sempre preços adequados e uma taxa de lucro maior do que a média, né? Isso é um resultado da cooperação, da imaginação e da ciência para o Mangabeira. Mas aí vamos entrar agora no que ele considera o essencial disso, que é que essa economia do conhecimento está caracterizada por vanguardas insulares, confinadas e excludentes. Ou seja, esse maravilhoso mundo novo está restrito a poucos lugares, poucos países, e dentro dos lugares e dos países está restrito também a poucos setores. Dentro dos setores está insularizado e restrito a poucas empresas. Então, é algo que se protege e não irradia como irradiaram as revoluções tecnológicas e econômicas passadas. A revolução que foi a introdução do transporte a vapor, que gerou as ferrovias, e com as ferrovias o colonialismo na sua fase avançada, e a modernização das periferias e ganhos de produtividade substanciais, rapidamente se difundiu. Era só uma questão de ter o capital para colocar as linhas ferroviárias no chão, comprar as máquinas e fazer funcionar. No Fordismo também isso aconteceu. Veja bem, imaginem uma empresa, uma produção de automóveis, né? Por muitos anos, por muitas décadas, consideradas um exemplo do avanço tecnológico das sociedades modernas. Uma fábrica de carros, né? Lembre-se do Charlie Chaplin no filme clássico, eram caracterizadas por linhas automáticas, daí o nome de Fordismo para essa fase do desenvolvimento industrial capitalista. Esse Fordismo, então, era caracterizado pela repetição de movimentos, pela programação das linhas de montagem e pela baixíssima qualificação exigida dos trabalhadores que trabalhavam nessas fábricas. Como resultado desse desenho de produção, essas fábricas fordistas, essas unidades produtivas fordistas, eram facilmente replicáveis. Quer dizer, na verdade, você pode colocar uma indústria automobilística em qualquer lugar. Se você quiser colocar uma indústria automobilística hoje numa região das mais atrasadas da África e trazer os técnicos, os poucos técnicos de maior formação tecnológica para a manutenção e o redesenho das máquinas, os operadores podem ser facilmente treinados, ainda que com um grau de educação primário, para fazer essa fábrica funcionar e produzir carros quase da mesma qualidade dos produzidos em uma sociedade educada e avançada. O Fordismo, portanto, é reproduzível. A economia do conhecimento é muito mais difícil. Não porque exija montantes de capital tão extraordinários quanto a unidade de produção fordista. Na verdade, é o contrário. As indústrias e as empresas produtoras de serviços avançados na economia do conhecimento, elas são muito menos exigentes em capital. Se você pensar, o Google e todo o império que se construiu a partir do Google saiu do trabalho de alguns estudantes de Stanford que trabalharam num algoritmo que era um algoritmo superior para as buscas na internet. E isso suplantou com grande vantagem os mecanismos de buscas então existentes. Eu sou ainda do tempo que você ia fazer busca pelo Alta Vista, e logo eliminou os seus candidatos. Eliminar os candidatos é uma outra característica da economia do conhecimento. Ela está cheia de winner takes all. Depois que você tem um Google funcionando, é muito difícil que emerjam mecanismos de buscas que sejam superiores
ao Google. Não que eles não existam, eles podem perfeitamente existir, mas está tão consolidada a vantagem, é tão difundido, as pessoas estão tão acostumadas com isso, que essas empresas da área digital, Facebook, Google, as grandes americanas, são praticamente inexpugnáveis e tendem a reinar, não importa o quê. Né? Elas passam a ter um comportamento monopolista, elas começam a fazer aquisições de potenciais concorrentes, né? Veja o que o Facebook fez, por exemplo, quando surgiu o WhatsApp, o Instagram. Além disso, várias dessas empresas que são características da economia do conhecimento, as mais famosas, como, por exemplo, pensem na Apple, por exemplo. Elas impõem linguagens e padrões segregados e plataformas exclusivas. Você, se estiver trabalhando numa plataforma Apple, seja um iPad, seja um computador, seja mesmo um telefone celular, você vai estar fadado a comprar músicas numa fornecedora da Apple, a comprar filmes numa fornecedora da Apple. Já existem diversas ações contra o comportamento monopolista nessa área, mas ainda que seja legalmente permitido, é muito difícil escapar, né, do vórtex, que é a dominância dessas grandes plataformas digitais. Uma outra característica disso, e é muito tratada no livro do Mangabeira, e é algo que cabe muito a vocês, filósofos do direito, é a apropriação gratuita de dados privados. Né? Hoje em dia, assim, talvez mais importante do que a imposição de comerciais e a destinação de produtos para os seus desejos, seja a capacidade que as empresas da área digital têm de se apropriar de todos os dados que emergem do tráfego no mundo digital. E aí manipulá-los, vendê-los, repacotá-los, analisá-los individualmente, assim como analisá-los em grupo, usá-los para campanhas políticas, usá-los para campanhas de marketing, etc., sem a permissão das pessoas e sem nenhum tipo de compensação. Isso é algo que está, como tenho certeza vocês sabem, em discussão no mundo inteiro. Começou isso na Europa. Que eu saiba, houve uma palestra há não muito tempo atrás de ministros da Finlândia. Isso aí já está regulamentado experimentalmente na Finlândia, mas diversos outros países europeus estão avançando nesse sentido. E agora, com o governo Biden, existe também uma consciência nos Estados Unidos de que é imprescindível intervir nisso e pelo menos regulamentar esse saque, essa apropriação privada dos dados privados, né, dos clientes. Mangabeira nota que esse confinamento do que a ciência nos legou de possibilidades de transformação da vida humana, das instituições humanas, essa segregação, essa característica excludente, extremamente restrita, ela tem gravíssimas consequências. Uma das consequências disso para o funcionamento do capitalismo é a estagnação. Por paradoxal que possa parecer, de início, tanto avanço e tanta ciência acaba demandando muito menos capital do que se exigia no modelo anterior, no modelo fordista, para simplesmente produzir bens triviais. Então, o capitalismo atual é caracterizado, quanto mais moderno, por menor de poupanças para fazer grandes investimentos. Se você pensar bem em empresas de bilhões, na verdade, como Amazon e Google, não exigem, pela escala em que operam, faturam e vendem,
não exigem equipamento e investimento físico da dimensão que seria necessário para uma empresa fordista ou para um conglomerado fordista que faturasse a mesma coisa, né? Muito disso é simplesmente imaginação, criação e a tradução disso em produtos digitais ou semi-digitais, né, que fascinam e magnetizam os diversos mercados. Isso gera excesso de poupança, taxa de juros zero. Taxa de juros zero é uma coisa, pode parecer muito bonito, muito gostoso, mas é um pesadelo para economistas, porque quando a taxa de juros chega a zero, a possibilidade de controle macroeconômico pelo lado monetário praticamente fica eliminada. O Japão experimentou períodos de taxa de juros zero e negativa, e isso foi um desastre. Aprofundou dramaticamente a recessão no Japão. As pessoas, percebendo que a taxa de juros era zero e que a inflação estava negativa, elas começavam a poupar, percebendo que o seu dinheiro, no momento seguinte, iria valer mais e iria comprar mais. Quando todos adotam esse tipo de comportamento e ninguém compra, a demanda despenca e isso cria uma depressão econômica gravíssima. Uma outra consequência desse perfil que começa a reinar no mundo capitalista, mas inclusive nos países emergentes, é que essa estrutura é uma estrutura muito ingrata para o poder de arrecadação fiscal dos estados. Pense bem, o produto que a gente consome o dia inteiro nas nossas jornadas digitais diárias são produtos, quase todos produtos gratuitos. Eles, portanto, não geram nem perto do nível de receita tributária capaz de justificar a existência de um Estado moderno. Então, os Estados ficam constantemente pressionados por um lado, na sua necessidade de atender pressões políticas, muitas delas derivadas da grande desigualdade que vai se gerando, por um lado, falta dinheiro para isso, para atender essas demandas, e, por outro lado, essas demandas se tornam cada vez mais crescentes, o que gera grande instabilidade política, né? O Estado moderno está em crise em função do sucesso das franjas, que o Magabeira chama de franjas de altíssima tecnologia, características da economia do conhecimento. Baixo investimento, excesso de poupança, elimina empregos, existe uma tendência à robotização. Eu brinquei com a fábrica aí de automóveis que pode ser transplantada para qualquer lugar, para o meio da Amazônia, se necessário, mas, na verdade, isso hoje seria ainda mais fácil para uma fábrica fordista, porque você já tem, hoje em dia, fábricas com 0 trabalhadores, né? Você tem uma fábrica na Alemanha que funciona totalmente no escuro e todo o processo produtivo está legado a robôs que são governados por softwares de inteligência artificial conectados ao mundo inteiro. Estão recebendo o tempo todo as demandas estão ajustando isso para uma produção diferenciada em tempo zero, sem a presença humana. Quando o trabalho, também na economia do conhecimento, a estrutura do mercado do trabalho acaba sendo dualizada. Ou você tem uma elite de engenheiros trabalhando nos níveis mais elevados de complexidade e recebendo altíssimos salários. Isso aí basta fazer uma visita ao Silicon Valley, na Califórnia. Morei lá há muito tempo, minha filha está estudando por lá e de vez em quando visito. É um lugar com todas as contradições dessa economia dualizada, desse mercado de trabalho dualizado, com gente ganhando, engenheiros em geral ganhando fortunas e donos de startups bem-sucedidos ganhando fortunas,
e, do outro lado, uma parcela muito empobrecida, vivendo de serviços de baixa qualidade, e a parte material disso sendo transferida para unidades produtivas na China, no Vietnã, em algum lugar de trabalho barato na Ásia, né? O caso, por exemplo, dos iPhones, que são produzidos nessas plataformas asiáticas, né? Por trabalho feminino, trabalho muito mal pago, e isso é produzido por uma fração do valor que são vendidos, porque o que está remunerando, na verdade, é a complexidade do trabalho do outro lado. Essa economia do conhecimento é de difícil difusão, ao contrário do Fordismo, né? E por ser formulaico, por ser basicamente uma rotina fácil de ser reproduzida, pode ser transferida para qualquer lugar. Aí a Mangabeira passa para o mais fascinante, que é como superar esse confinamento. No livro dele, ele vai dizer que isso aí depende de profunda transformação institucional, mas uma transformação institucional que, apesar de profunda, deve ser feita, como ressaltado pelo professor Caio, um método mangabeiriano, que é o objetivo radical e os passos pragmáticos de avanço em grandes movimentos. Um movimento na educação, talvez o mais importante de todos, certamente o mais importante para um país como o Brasil, uma dimensão também social e moral, a dimensão institucional legal já abordada nesse curso, né? Aí passo para a parte final, a receita para países emergentes e alguns comentários a respeito do Brasil. Mangabeira começa dizendo, olha, para os países pobres e países emergentes, a receita de desenvolvimento clássica que continua a existir nesse país, inclusive no Brasil, e continua a permear a mente das pessoas, que é a estratégia de desenvolvimento fordista, foi adotada com muito sucesso no Brasil até meados dos anos 70, a partir dos anos 80 passou a não funcionar mais. Isso é o chamado modelo de Arthur Lewis, que é um economista nascido nessas ilhas do Caribe, uma de Santa Lucia, uma das ilhas do Caribe, um economista negro, aliás, um único exemplo de prêmio Nobel de economia atribuído a um professor, a um economista negro. E Lewis basicamente formulou um modelo que mostrava que pela simples transferência de populações, em geral populações excedentes das áreas rurais, onde a produtividade marginal dos trabalhadores é baixa, para a indústria, você inicia um processo virtuoso de geração de mais produto, de mais arrecadação para o Estado, de mais capital para investimento, e com isso você atinge a níveis mais elevados de riqueza e a níveis de bem-estar mais elevados. Essa é, de forma muito resumida, a receita de Lewis para o desenvolvimento, e foi o que o Brasil fez a partir de 1930, né, com a Revolução de 30, mas principalmente a partir dos anos 50, né, quando a industrialização brasileira, de fato, foi desencadeada de uma forma muito mais ampla. Né? Ela funcionou no Fordismo atrasado, funcionou no Brasil, com todas as suas contradições de desigualdade, de urbanização desorganizada, de desigualdade regional, inclusive, mas hoje em dia se esgotou. Por isso temos uma elite desalentada, né? A nossa elite, desde Fernando Henrique, mas passando por todos os outros, está conformada a que o Brasil seja um país de um agro pop e moderno, capaz de exportar para o mundo inteiro e alimentar o mundo, ainda que as empresas brasileiras estejam concentradas apenas na produção de produtos muito básicos e primários, né? Toda a parte de insumos de alta tecnologia é deixada a empresas estrangeiras e também sem um beneficiamento que agregue valor aos nossos produtos agrícolas, né? Nós, hoje em dia, somos grandes exportadores de soja, de milho, de carne e de suco de laranja, e algodão em rama, mas não avançamos disso nem para os insumos sofisticados necessários a essa produção, que não dominamos, e nem aos produtos elaborados na outra ponta.
Como ter sucesso, então, num vanguardismo includente, num contexto periférico, se mesmo nos países da Europa, se mesmo nos Estados Unidos, isso não avançou, ou não avançou substantivamente? Uma primeira resposta é o seguinte: o subestimado poder do catch-up, né? O subestimado poder de você, atrasado, olhar o padrão que funciona, o padrão mais avançado, e, sem nenhuma vergonha, copiá-lo, imitá-lo, roubá-lo, tudo que for necessário para dar um salto, e, inclusive, superando os países antes dominantes. Alguns países fizeram isso, a Coreia fez isso, a China está fazendo isso, Taiwan fez isso, e não há por que o Brasil não fazer também. O método para isso, já foi tocado aqui pelo professor Caio, na prática, são dos avanços incrementais na direção correta, né? O que ele no livro chama de desenvolvimento desigual e combinado, né? Uma formulação que vem de Trotsky, né? O revolucionário russo do início do século passado. É resistir à reprodução do sanpaulismo atrasado. Quer dizer, você achar que o que temos que fazer para desenvolver o Brasil é pegar São Paulo, no nosso caso mais bem-sucedido de Fordismo, e levar isso para Minas Gerais, para o Nordeste, para a região deprimida do Rio Grande do Sul, e para as outras partes do Brasil, para Manaus, para as outras partes do Brasil. Isso aí seria um pulo no insucesso e no fracasso. Na verdade, o que ele convida, vejam o caso do Nordeste. Em 1959, o grande Celso Furtado, o economista Celso Furtado, levou o presidente Juscelino Kubitschek, no auge de uma das muitas secas nordestinas, um plano, falando, chega de dar bolsas e criar frentes de trabalho na época da seca, vamos desenvolver o Nordeste. E levou ele um projeto para, com incentivos fiscais e incentivos creditícios, levar a indústria e as formas mais avançadas de produção para o Nordeste. Para isso, foi criada a Sudene, que cuidou de transferir esses recursos públicos e convidar o capital rico do Sudeste do Brasil, principalmente indústrias paulistas, a se transferirem e explorarem o trabalho barato do Nordeste, e com isso gerar modernização, mais recursos para os estados, um produto crescente, empregos que pagassem muito mais do que o rendimento da agricultura de subsistência, e com isso gerar uma onda de desenvolvimento que se tornaria autossustentável. Essa é uma das ilusões do desenvolvimentismo dessa época. Por que ilusões? Veja bem, o Celso Furtado fez isso em 1959. Nós temos, então, 62 anos de política de desenvolvimento para a nossa região problema, que é o Nordeste. Em 1959, a participação do Nordeste no PIB brasileiro era exatamente a participação do Nordeste no PIB brasileiro hoje, 62 anos depois. O Nordeste não conseguiu sequer diminuir a distância relativa em relação à média brasileira e, inclusive, perdeu lugar para, por exemplo, o Centro-Oeste, que sem intervenção nenhuma gerou um processo de desenvolvimento que ainda é imperfeito, foi muito mais bem sucedido que o caso do Nordeste. Então, não olhar para uma região como, por exemplo, o Nordeste, isso Mangabeira pensando, para reproduzir e continuar com o exemplo Sudene, ainda com pequenos ajustes. Não, olhe para outra coisa no Nordeste. Uma vez eu trabalhava no Ministério da Integração Nacional e um colega de trabalho me falou assim, não, você tem que visitar Jardim de Piranhas. Eu falei, o quê? E aí eu fui a Jardim de Piranhas, no interior do Rio Grande do Norte, uma pequena cidade, e eu saí de lá transformado, né, pelo que vi. Jardim de Piranhas é essa pequena cidade onde todas as casas são também casas onde se produzem tecidos, né? E essa história começou nos anos 80, quando indústrias paulistas antigas da área de tecidos começaram a jogar fora, né, os seus
os seus teares, antigos teares ainda, daqueles teares de fuso, e jogaram isso no ferro velho, compraram máquinas importadas mais novas para manter o nível de competitividade da indústria têxtil paulista, o que acabou não acontecendo. A indústria têxtil que foi, em grande parte, eliminada pela competição, principalmente a competição da Ásia, nas últimas décadas. Mas aqueles teares do início do século, mecânicos, ultrapassados, foram levados para essa cidade de Jardim de Piranhas, e lá, empiristas, esses mecânicos, por intuição de cidades, começaram a adaptar, colocou aqui uma caixa de marcha de jipe, aqui uma roldana acolá, e fez esses teares funcionarem. Pois bem, Jardim de Piranhas, quando eu fui lá, conseguia bater o produto chinês na área de panos de prato. Eles se especializaram na produção de panos de prato. A cidade inteira produz panos de prato. Os mais pobres recebem os teares por concessões de pequenos empresários um pouco mais ricos e começam a produzir. Aí, depois disso, eu avisei para o Mangabeira, não, você tem que conhecer isso. O Mangabeira foi e ficou fascinado. Depois voltou dizendo, depois ele tinha ido também a Toritama, né? Não sei se vocês conhecem Toritama, que é a capital pernambucana do jeans, especializada em jeans, e mais ou menos com o mesmo esquema de Jardim de Piranhas. E ele, Mangabeira, refletiu sobre isso e enxergou com profundidade, como sempre. Falou assim, isso aqui está juntando características da Revolução Industrial do século XVII com características do século XX de Fordismo, produção em massa de produtos homogêneos, e com características do século XXI, de capitalismo flexível, né? Sem vínculos comuns, com base em confiança, em competição entre os produtores, mas também com cooperação. Aqui está o embrião em que o Estado brasileiro e a burocracia brasileira é completamente cega de reconhecer. Aqui está o embrião do moderno, e isso aqui é o retrato do Brasil. Isso aqui, com instrumentos, é a nossa fonte de competitividade. Isso aqui é a inovação que vem endógena. Essa é uma inovação que está no nível primário, mas todas as características necessárias estão aqui. Basta equipar esse embrião primário com assistência tecnológica, com educação e com apoio creditício, de abertura de mercados, para que isso aqui se renove constantemente, porque tem esse germe que as grandes indústrias fordistas que foram trazidas, aparentemente mais modernas, não têm. Então, a receita é muito mais prestar atenção nessas fontes autônomas que surgem do nada, como cogumelos na chuva, de empreendedorismo e empreendedorismo criativo. Para tanto, nós temos que vencer uma grande mentira sobre o Estado e sobre as empresas estatais, e sobre a relação entre Estado e as empresas privadas e desenvolvimento. É uma parte fascinante, difícil de resumir aqui, tamanhos os exemplos que o Mangabeira dá no livro dele, mas eu vou passar para alguns dos exemplos característicos, né? Primeiro, esse véu ideológico que foi construído contra a presença do Estado como indutor do desenvolvimento na economia precisa ser derrubado com urgência. Se você olhar bem, os poucos casos de grande sucesso que temos no desenvolvimento brasileiro desde 1930, né, que é o início da modernidade brasileira, são casos de profunda intervenção do Estado e até intervenção direta do Estado. A siderurgia foi o primeiro desses casos. O Brasil, durante muitos anos, hoje em dia mais nem tanto, mas até a década de 90, o Brasil foi uma potência siderúrgica média. O Brasil era um exportador contumaz de aços, e até de aços sofisticados para os Estados Unidos, para a Europa e para outros países. A competição chinesa tornou isso mais difícil, mas durante décadas a siderurgia brasileira foi capaz de não só alimentar a indústria fordista brasileira, como ser também um caso de bem-sucedido de globalização produtiva. O outro caso é o caso da Embrapa, que liderou uma revolução na agricultura brasileira, produzindo com custeio público
inovações na área de qualidade de sementes, de germoplasma, que foram, e especificamente no caso de domar o cerrado brasileiro, foi crucial para o desenvolvimento do que se chama hoje do agronegócio, tão pop, tão moderno, aí, como a gente vê na televisão. O Proálcool, que é um outro caso de sucesso, que todos combatiam de início, isso não faz nenhum sentido, e é o único caso de produção de combustíveis alternativos em grande escala, né, na história do mundo. E, finalmente, o caso que eu conheço mais de perto, e que considero o caso mais fascinante, que é o caso da Embraer. O Brasil, começou no final da Segunda Guerra, com um homem que o Brasil não conhece, que deveria ser celebrado, que depois virou brigadeiro, então, quando começou o coronel, Casimiro Montenegro. O coronel Casimiro Montenegro foi aos Estados Unidos no fim da guerra, visitou as indústrias produtoras de aviões, e visitou o MIT. No MIT conheceu um professor do MIT fascinado com a vontade desse brasileiro, e ele voltou ao Brasil, conseguiu convencer os seus superiores a iniciar um processo de formação de competência na área de aeronáutica. O Brasil é tão grande que o Brasil precisava, em algum momento, fabricar aviões. E aí começou um processo de aprendizado, de tentativa e de experimento, que foi galgando degraus de competência. Cria-se o ITA, cria-se o DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia de Aeronáutica. Na década de 60, para produzir o primeiro avião, cria-se uma empresa totalmente estatal, que é a Embraer. A Embraer produz um avião chamado Bandeirante, extremamente bem sucedido. É um bimotor, muito simples ainda, mas vai subindo para depois um bimotor pressurizado. Até depois faz um acordo com a Itália para produzir um caça, um avião de guerra a jato, ainda que subsônico. Com isso, aprende tecnologias de que não dispunha. E chega a um ponto que a Embraer é o que é hoje a terceira maior empresa produtora de aviões do mundo, né? E em muitos sentidos, uma empresa com a capacidade tecnológica superior à da Boeing e do consórcio Airbus na Europa. Né? Então, todos esses casos são casos de presença estatal. Porém, a gente não deve reproduzir o velho perfil de empresas estatais. Né? Outro dia, o Sábio me falou que veio aqui, brincou, me citando, de que eu achava que deveria pegar todas as empresas estatais que temos e jogar fora, desestatizá-las ou extingui-las, mas para criar outras empresas com outro tipo de modelo. Né? Que tipo de modelo? E isso é o que o Mangabeira também trata no livro e que eu complemento aqui. A primeira coisa é tirar o atraso brasileiro na pesquisa básica. Eu estava outro dia ouvindo um podcast do Jason Furman. Jason Furman é um dos mais sofisticados e brilhantes economistas norte-americanos, o mais jovem assessor econômico de um presidente na história dos Estados Unidos. E perguntado ao Jason Furman o que ele recomendaria para aumentar a produtividade nos Estados Unidos. Jason Furman fala assim, a primeira coisa é imigração, é você aumentar a vinda de pessoas qualificadas do resto do mundo para trabalhar nos Estados Unidos, de longe. A segunda coisa é aumentar dramaticamente a pesquisa básica feita pelo Estado, feita pelo governo, pelos institutos governamentais. E nós estamos fazendo, eu trabalho no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós estamos fazendo, na última década, exatamente o contrário disso. Né? O nosso orçamento para ciência e tecnologia vem caindo desde 2013, ano após ano, a níveis absolutamente patéticos e constrangedores para um país que tem um mínimo de ambições de desenvolvimento para o futuro. Eu vou citar um exemplo disso para vocês, um exemplo bem ilustrativo, que aprendi nessa minha recente incursão em atividades espaciais, quer dizer, de conceber como o Brasil deveria lidar com o que se chama agora de New Space. Um relatório da Agência Aeronáutica Brasileira
mostra que em 2017, enquanto a Argentina, um país menor, um país que é do tamanho menor do que o estado de São Paulo, em termos de economia, bem menor do que o estado de São Paulo, em 2017, investiu cerca de US$ 1 bilhão em diferentes atividades espaciais, capacidade principalmente capacidade de desenvolvimento de satélites. Nesse ano, o Brasil investiu 18 milhões. 1 bilhão na Argentina, 18 milhões no Brasil, como resultado do nosso orçamento de ciência e tecnologia absolutamente jogado na lama. Uma total vergonha. Então, devemos absolutamente priorizar a reestruturação dos institutos de pesquisa estatais. São Paulo tem um instituto de excelência, que é o IPT, existem outros em outras partes do Brasil, mas não foram criados novos institutos, pelo contrário, alguns dos institutos existentes estão definhando. Um exemplo muito claro também aí em São Paulo é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, justamente quando surge essa imensa fronteira de investimentos que é o New Space. Nós olhamos para o INPE e vemos que o INPE tem um corpo de técnicos completamente envelhecido, porque não foi permitido pelos ministérios da economia, aqui em Brasília, onde eu trabalho, o Ministério do Planejamento antes, editais para a contratação de novos cientistas, para que esses cientistas aprendessem, captassem um pouco do conhecimento cristalizado e imanente que existe no INPE, para gerar novas gerações de cientistas especializados em espaço, em satélites, em aplicações de atividades de satélites espaciais, aplicações econômicas de altíssima importância. Então, o INPE está sendo, pouco a pouco, destruído pela incúria e pela inércia do Estado. Veja, nesse período em que não foi permitido concurso para renovação do corpo de técnicos do INPE, o número de advogados aqui na burocracia de Brasília cresceu geometricamente, né? Você vê assim, o Lula criou a CGU, né? Uma parte desse monstro que é o aparato de controle jurídico instigado pelas constantes denúncias de corrupção e pela obsessão brasileira com a corrupção. Foi criado isso, e hoje em dia a CGU tem centenas de advogados produzindo os novos regulamentos que vão massacrar os gestores na ponta, e o INPE, aí em São Paulo, não pode contratar engenheiros formados no ITA, brilhantes engenheiros formados no ITA, que ou vão para o exterior, no ITA e nas outras universidades brasileiras, ou vão para o exterior, ou então vão para o mercado financeiro, né, lidar com ativos de risco e calcular risco de derivativos. Então, é preciso restaurar a pesquisa básica no Brasil, muito falado. Tem o modelo Mazzucato, né, da Mariana Mazzucato, não sei se vocês já ouviram falar, é uma economista italiana, que é professora da London School, já bem conhecida no Brasil, vários livros traduzidos, em que ela saúda a presença do Estado abrindo fronteiras tecnológicas, mostra que os Estados Unidos, o país neoliberal por excelência, é o exemplo mais bem-sucedido e mais claro e mais pujante disso, do Estado liderando o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento tecnológico, a dominância mundial, e entregando isso para as empresas americanas, que então se tornam empresas dominantes no mundo. Então, Mazzucato endossa esse tipo de modelo, mas sugere esses produtos resultado da atuação do Estado. Internet foi gerada pela DARPA. As vacinas de RNA mensageiro foram financiadas pela DARPA. A DARPA é a agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa norte-americano. O GPS foi gerado pela DARPA. Só que Mazzucato fala assim, gerem isso, mas vendam isso para as empresas privadas. Privatizem isso, mas com receita para o Estado, para que o Estado possa investir ainda mais na formação de capital humano e na capacidade de inovar. Nós temos aqui no Brasil, recentemente, um modelo do André Lara Rezende. Vamos criar uma agência autônoma de seleção de investimentos estatais.
Em vez de deixarmos as estatais para serem criadas por políticos que saem do Congresso, saem dos seus currais eleitorais e vão criar empresas estatais para que depois dominem e aí usem como recurso eleitoral nas suas bases, em geral, ou muito frequentemente empresas que não se justificam, cria-se, então, um modelo completamente autônomo e protegido e transparente para que as necessidades de investimento do Estado, principalmente investimento nessas áreas que são áreas novas, áreas difíceis, áreas em que o capital privado brasileiro não se aventura, mas que são cruciais, possam acontecer. Essa agência autônoma, então, priorizaria esses investimentos e daria racionalidade à atuação do Estado. Um outro exemplo de plasticidade institucional e de invenção institucional, tipicamente mangabeiriano, e que sem Mangabeira foi gerado em Minas Gerais, meu estado, é a criação da Codenge, ainda no governo do governador petista. Foi até meu colega de faculdade, esqueci o nome dele. Flávio Pimentel. Pimentel. Do Pimentel. Pimentel foi meu contemporâneo quando eu estava fazendo mestrado em economia. Pimentel era um jovem professor chegando, não nos conhecíamos lá nessa época, eu esqueci o nome dele, imagina. Mas então, Pimentel, ele criou uma empresa chamada Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Essa empresa, ela foi dotada pelo governo e pela Assembleia Legislativa, com apoio da Assembleia Legislativa, de uma dotação intocável todos os anos. Uma coisa parecida com o que acontece aí em São Paulo, desde 1964, foi quando foi criada a maravilhosa, morro de inveja, FAPESP. Acho tão maravilhosa que eu acho que deviam fechar o meu Ministério de Ciência e Tecnologia e deixar a FAPESP coordenar tudo. Ficaria muito... A Codenge, então, ela, a semelhança da FAPESP, que tem uma porcentagem fixa do orçamento do governo paulista, a Codenge recebeu uma dotação fixa. Que dotação é essa? Minas Gerais tem a maior jazida de nióbio do planeta, uma jazida de incomparável volume e de incomparável qualidade, a tal ponto que 90% do nióbio mundial é produzido a partir dessa unidade em Minas Gerais, quase 90%. Na década de 50, Juscelino Kubitschek, então governador de Minas, quando foi descoberta essa jazida, Juscelino Kubitschek e seu grande financiador, que era como é que ele chama de dono do Unibanco, hoje em dia um dos donos do Itaú, família, cineasta, filho dele. Eu tenho um problema com nomes, nome de pessoas, vocês já notaram. Moreira Salles. Walter Moreira Salles era um homem sedutor, sofisticado e muito, muito rico. Na época de Juscelino, era o grande financiador de Juscelino Kubitschek, das campanhas de Juscelino, do PSD, etc., muito próximo, Juscelino, amigo de Juscelino. E Juscelino, governador de Minas Gerais, então, fez um acordo com Walter Moreira Salles. Ele faz o seguinte: eu dou para a sua empresa metade dessa jazida aqui, e em troca, a outra metade, você explora, e no final você dá 25% do lucro líquido. O Estado não tem que fazer nada, você monta tudo, você gere isso aí, e entrega 25% do lucro líquido disso para o Estado. Com a valorização dos metais, recentemente, um uso muito mais difundido do nióbio, isso atingiu uma proporção de que os 25% que sobrou para Minas Gerais equivale a mais ou menos R$1 bilhão por ano. Isso é quase o que a FAPESP tem aí em receita. A FAPESP tem mais um pouco, mas é perto disso. Esse dinheiro, então, foi transferido para a Codenge. E a Codenge, então, a Codenge é essa nova companhia de desenvolvimento. O que ela faz? Ela não é uma estatal clássica, ela não está produzindo nada, ela não montou uma fábrica de aviões. A Codenge é um banco de investimento, na verdade. Sem ser banco, ela é uma empresa de investimento. Então, ela fez um plano coerente de escolher certos setores com grande potencial, bom conteúdo tecnológico,
e o objetivo final é tirar Minas Gerais da dependência econômica na produção de primários e de semi-manufaturados, ou seja, de minerais, de aço, cimento e essas coisas que caracterizam muito bem a economia mineira. E abrir inroads, né, entradas em áreas de conteúdo tecnológico mais avançado, o que depois poderia fazer um bate-bola com as universidades mineiras, de boa qualidade, e com os institutos de pesquisa mineiros. A Codenge, então, faz esses investimentos. Esses investimentos são feitos com exigências muito específicas. A Codenge participa com uma parte, até um certo montante de capital, ela exige a aplicação de capital do seu parceiro privado, né, comprovadamente. Ela tem uma participação nas decisões da empresa resultante, e ela tem um mandato que, após 5 anos, seja o que for que aconteça, essa participação é vendida. Seja vendida para o parceiro privado, que está de forma transparente, para o parceiro privado ou para os parceiros privados, seja vendida para outrem. E o dinheiro retorna, então, ao fundo da Codenge, que vai investir em novas indústrias inovadoras. Veja só, isso não guarda semelhança alguma com o que conhecemos como empresas estatais. E sequer se parece com o exemplo, péssimo exemplo recente do BNDES, né? Que é um banco de investimentos, mas que faz pouco isso, que lida com empréstimos, né? E esses empréstimos são empréstimos que vão exatamente no sentido contrário ao que o Mangabeira recomenda. Ficou famoso durante os governos do PT, os investimentos, os empréstimos bilionários do BNDES para a produção do que há de mais primitivo, né? O abate do boi, o corte da carne, a produção da carne empacotada e sua venda no mercado nacional e, eventualmente, nas exportações. O que teve um efeito terrível na área de produção, porque as empresas que foram favorecidas pelo BNDES se tornaram monopsônios na compra de boi em pé. Então, concentraram o mercado, diminuíram a taxa de lucro do produtor de gado na outra ponta, aumentaram os lucros das grandes empresas que surgiram. Nós conhecemos Marfrig e a outra, a JBS, as outras que, né, que viraram, segundo a linguagem do BNDES, campeões mundiais, né? Nós, Mangabeira, eu e nós queremos campeões mundiais na aeronáutica, campeões mundiais na área de vacinas, de fármacos, né, de produtos de alto conteúdo tecnológico. Pecuária extensiva e carne, a gente não precisa de favorecimento nenhum. Essa é uma vantagem comparativa estática. Isso a gente já é, sem fazer nada ou sem fazer muita coisa, já somos competitivos. E foi o que o BNDES fez. A Codenge faz o contrário, né? E, então, esse é mais um exemplo de criatividade existente na prática. Muito mais coisas são possíveis, e isso aí cabe à nossa imaginação para aproveitar a plasticidade construída das instituições, né? Para isso, para terminar, a fronteira é a especialização, né? O Brasil, numa economia globalizada, não podemos fazer o que almejávamos lá pela década de 50 e 60, que era sermos autossuficientes em tudo. Quando eu era menino, o Brasil era autossuficiente em tudo. Eu nunca vi um produto importado. Não tinha, não existia nem calça jeans importada. As que existiam eram contrabandeadas. Os Estados Unidos chegou próximo a ser um país completamente autossuficiente. Hoje em dia, praticamente ninguém é. Então, é preciso que o Brasil faça isso de maneira lúcida para construir especialização. E especializações que sejam dinâmicas, que sejam também especializações plásticas, capazes de endogenamente se superarem. Porque o que é novidade e especialização hoje é defasado amanhã, numa velocidade muito rápida, né? Então, tem que ser competências adaptativas. Nós temos algumas áreas que são muito promissoras para o Brasil, saúde, porque temos um gigantesco SUS para testar, a área de biotecnologia, óbvio, nosso potencial agrícola é isso, na área de defesa, né? Nossa indústria de defesa, porque defesa é uma área em que a gente pode gerar tecnologia sem que os países avançados nos acusem de estar subsidiando a indústria, porque essa é uma área que ninguém pode entrar, ela é protegida por definição. A agricultura high-tech é uma, a aeroespacial é outra, né? Nós já temos uma Embraer, temos em São José dos Campos, aí em São Paulo,
já um cluster invejável de competência na área aeronáutica, principalmente, mas também espacial, novos materiais, etc. Né? Mas o que eu observo ao Mangabeira, e a minha crítica a ele, é o seguinte, tá certo, mas não vamos rejeitar totalmente nem o Fordismo e nem as indústrias produtivas. O Brasil é tão desigual, e a nossa parcela mais pobre é tão pobre, e nosso excesso de mão de obra mal empregada ou desempregada é tão grande, que qualquer coisa, que qualquer avanço pode servir como etapa intermediária, evidentemente. Então, não vamos rejeitar uma fábrica de tênis ou uma fábrica de artefatos simples, porque o Brasil, por enquanto, tudo acrescenta, né, ao nosso tecido tão ralo e tão desigual. Né? E prioridade entre prioridades, isso aí é a que me comove mais profundamente, é salvar as crianças e os jovens desse país. Eu fiz a especialização, no meu mestrado em economia, eu fiz especialização em demografia econômica. E como demógrafo, eu entendo perfeitamente as gravíssimas consequências da nossa dramática, vertiginosa queda de fecundidade. Né, nós temos o que era antes, no início da década de 70, uma clássica pirâmide demográfica, né, com poucos velhos e muitas crianças na base. Hoje em dia, nós já somos uma gota. Né, nós já temos um grande número das crianças que nasceram nos 70, nos 80, nos 90 e depois nos anos 2000, na parte gorda da gota, mas a nossa base é uma base de um número absoluto de crianças cada vez menor, ano após ano. E, no entanto, pare no sinal de trânsito em qualquer grande cidade de Brasília, que você vai ver uma criança de 10 anos, ou um jovem de 16 anos, pendurar um saquinho de batata frita, uma balinha de goma no seu espelho retrovisor, e aí, inevitavelmente, todas as vezes, não consigo evitar, me descem lágrimas nos olhos, penso no Mangabeira, nas pedras dele, no amor dele pelo Brasil, no meu próprio, e nessas crianças, e na nossa prioridade máxima. É isso, eu agradeço a todos vocês, e estou à disposição para o bate-bola, prometo ser muito rápido para isso. Muito obrigado, professor Alberto, por compartilhar aqui conosco a sua leitura do Mangabeira, mas não só isso, também a sua caminhada e a sua própria reflexão e prática. Então, está aberta aí a janela para as perguntas e para as participações. Quem se inscreve, por favor, coloque um nome aqui no chat. Obrigado. Amanda, vamos lá. Nossa, esse é um horário ingrato, hein? 12:30, todo mundo com fome. Mas o brasileiro é, acima de tudo, um forte, professor Alberto. A gente vai até a 1 aqui. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela exposição, professor Alberto, gostei muito. Eu, particularmente, me interesso muito pela economia, eu sou mestranda em Direito Econômico, e estou me aproximando da economia, assim, tenho me aproximado há pouco tempo, porque, na verdade, a minha última especialidade era Direito Urbanístico, e aí eu, no meu projeto de mestrado, tentei aliar uma coisa a outra. Mas, na verdade, a minha dúvida não é muito sobre essa aliança de direito urbanístico e direito econômico, mas acho que acaba ajudando um pouco, né? No começo da sua exposição, o senhor falou que um dos principais motivos para a queda de produtividade era a desigualdade, a disparidade de renda, né? Eu queria saber se o senhor é a favor de uma renda básica universal. A Laura Carvalho, que é professora de economia da USP, fala muito sobre isso, e se o Mangabeira já escreveu sobre o assunto, já falou sobre isso também. Sim, não, eu sou a favor com as condições que o Mangabeira, que já falou sobre isso e considera isso de vez em quando, impõe, e que é parte, inclusive, da crítica que ele faz ao Bolsa Família. Quer dizer, não que tenha sido, de forma alguma, contrário ao Bolsa Família. É absolutamente crucial salvar esses milhões de brasileiros da miséria absoluta e mesmo da pobreza, que não é a miséria absoluta, sem nenhuma dúvida.
Mas a crítica é tornar esses paliativos como uma resposta à tarefa de resgatar essas populações para um mundo em que suas vidas possam ser não tão pequenas. E que a grande crítica que se faz ao Bolsa Família. Quer dizer, vem depois um governo conservador com a austeridade fiscal, corta os recursos e essas pessoas, de repente, despencam de novo na miséria e não foram transformadas, a elas não foram dados instrumentos para a autotransformação na medida necessária. Então, isso é apenas o paliativo que tem que vir ao lado do que é realmente importante, da revolução na educação e da instrumentação dessas pessoas para que possam se alçar e ter vidas mais significativas, né? Esse é o projeto humanístico por trás disso, mas é claro que é absolutamente favorável. E como economista, você provavelmente compartilha as informações, sabe que isso é perfeitamente possível. Tem absolutamente nenhuma objeção a isso, né? A objeção que temos é que os donos do poder nesse país preferem acumular mais e mais. Nenhuma razão para objetar. Rafael. Professor Alberto, boa tarde, parabéns pela palestra, primeiramente. E uma pergunta, é uma curiosidade mesmo, sabe, assim, eu ando acompanhando, eu faço doutorado em Direito Econômico e Economia Política com o professor Alessandro, e é uma coisa que me intriga, sabe, que eu percebo que o debate econômico anda muito raso nessa perspectiva de sofisticação produtiva, tanto no Congresso, mas me preocupa ainda mais, tipo, no Judiciário. A gente percebe que a cúpula do Supremo, quando vai tratar sobre qualquer questão de desenvolvimento, ela é muito rasa, né? Ela sempre está muito ligada à perspectiva liberal clássica, não sei se pelo lobby das próprias grandes empresas, enfim, mas eu percebo que falta essa visão de desenvolvimento com complexidade, longo prazo, com raríssimas exceções, né? Então, a gente teve uma decisão mais recente relacionada ao Banco Central, que acabou indo mais por uma perspectiva formal, mas mesmo quando entra em questões mais realmente de projeto de desenvolvimento, eu acho que isso é muito raso. Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso, e também relacionar um pouquinho com o Mangabeira. Ô, Rafael, tá, agora você me pegou. Eu não tenho condições de comentar isso. Quer dizer, primeiro, eu não conheço a jurisprudência, uma história da jurisprudência do Supremo Tribunal, nas questões que são questões, visivelmente, questões de grande importância econômica, né? No caso da autonomia do Banco Central, foi simplesmente uma decisão a partir da decisão do Congresso. Eu considero lamentável, na prática não vai fazer muita diferença, mas conceitualmente é lamentável, né? Você imaginar que o país possa ter um corpo de técnicos completamente isolado, ou quase completamente isolado dos controles democráticos, né? E na prática é isso mesmo. Mas, na prática, quando existiam de forma esses controles, isso não era exercido, o controle do processo de formação de taxa de juros, que tem histórias completamente absurdas, né? Veja depois, por curiosidade, algumas das palestras do André Lara Rezende, que ele vai te mostrar isso, né? Coisas do arco da velha acontecendo e que claramente eram pressões e de interesse dos mais ricos entre os mais ricos brasileiros, né? Então, mas eu não tenho um conhecimento das outras decisões que possam caracterizar uma postura e uma inclinação especificamente do Supremo Tribunal nas decisões econômicas. Lamento, não estou equipado para te responder a isso. Mais alguém, meus caros? Mariana. Oi, professor. Eu peço desculpas por não ligar a câmera, porque realmente minha conexão fica muito ruim quando eu ligo. Bom, uma das passagens da sua exposição, que eu gostaria de agradecer bastante, foi sobre o direcionamento dos investimentos públicos, né? Ou a crítica que o senhor fez aos investimentos feitos pelo BNDES na cadeia de frigoríficos no país. E isso ocorreu em detrimento de outras áreas mais estratégicas. E aí eu fico pensando em relação a qual direcionamento, eu queria perguntar a visão do senhor sobre os impactos, tanto desse não investimento no médio prazo, nos últimos anos que a gente observou,
em outros setores mais estratégicos. E, para além do não investimento, como o senhor vê a alienação? Por exemplo, a Embraer, que foi uma empresa de ponta citada pelo senhor, que realmente colocou o Brasil em um outro patamar de protagonismo em relação à indústria aeronáutica, e recentemente foi objeto, né, de uma grande operação internacional. E também uma outra área que eu imagino que é onde o Brasil conseguiu se destacar ao longo do século XX, que foi a exploração petrolífera. E aí houve uma expansão de alienações, seja da cadeia de exploração, né, com a venda de campos do pré-sal, vendas e outros arranjos, e também com a alienação das refinarias. Então, eu queria mais ou menos saber a compreensão que o senhor tem sobre os impactos do não investimento combinado com a atual tendência de alienação dessas áreas que poderiam proporcionar uma posição de destaque no Brasil em setores estratégicos. Mariana, muito obrigado, porque sua pergunta foi exatamente no nervo, e os exemplos que você citou são exemplos emblemáticos do erro de curso, do desvio de curso da nossa trajetória de desenvolvimento. A Embraer foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso é o primeiro dos governos absolutamente conformados à posição subalterna do Brasil, né? O Fernando Henrique Cardoso, com a sua, entre aspas, sofisticação, José Serra e outros luminares, né, fizeram a leitura que no mundo globalizado, olha, não há mais chance para o Brasil, confundindo a obsolescência do fordismo brasileiro, que de fato naquela época já está obsoleto, e obsoleto por problemas de gestão e por ter passado, né, pelos difíceis anos 80 sem os investimentos e a renovação necessária, e por ser tão fechado em função do protecionismo dos industriais brasileiros, que se recusavam a competir com os competidores externos, da forma que os asiáticos fizeram. Os asiáticos começaram atrás do Brasil e nos superaram porque foram abertos à competição e aí se reciclaram, né? Então, isso aí é a decadência do fordismo brasileiro. Na minha opinião, Fernando Henrique Cardoso e seus assessores oportunisticamente venderam isso como a obsolescência das possibilidades da indústria brasileira e do avanço brasileiro. E falaram assim, não, nossa coisa é ficar nas nossas vantagens comparativas. Quais são as nossas vantagens comparativas? Transformar o nosso cerrado todo num campo de produção de soja e de milho, depois de gado, e usar a nossa riqueza mineral, de carajás, daqui e da colar, principalmente, praticamente, nem mineral nós somos diversificados. Gente, com a nossa pauta mineral é quase só ferro. Então, e sermos exportadores de ferro e de soja, basicamente, para o resto do mundo, um horror, né? E aí privatizou a Embraer. Se ainda tivesse privatizado a Embraer e tornado a Embraer uma empresa de economia mista com controle estatal, seria uma coisa. Veja bem, não há nenhum impeditivo para que uma empresa estatal possa ser uma empresa da área de extrema sofisticação, que é a área de fabricação de aviões. A Airbus é um consórcio estatal. É um consórcio estatal que pode ter algum grau de privatização das empresas que o compõem, mas o controle é o controle estatal. Não há nenhum problema com isso, pelo contrário. Você, por exemplo, poderia usar uma empresa como essa para abrir caminhos na área espacial, que é o que nós estamos e vamos ficar muito atrasados a partir de agora, e porque nós temos o material humano para isso. Aí no ITA, no DCTA, em São Paulo, com Minas Gerais, com Pernambuco, nós temos um corpo de engenheiros aeronáuticos de primeira qualidade, porque está batendo bola com a experiência da Embraer e com a produção da Embraer e poderia gerar esses frutos de tecnologia avançada em outros setores. Por exemplo, no setor de defesa, onde você pode fazer isso com subsídio e gerar avanços enormes, né? Avanços eu não vou citar aqui, eu ia gastar muito tempo. O outro exemplo que você citou, Mariana, é o exemplo da Petrobras. Eu acho a Petrobras, do jeito que está, uma completa desgraça, uma gigolô do povo brasileiro. A Petrobras hoje, com essa coisa, que na hora que alguém fala em controle de Petrobras, logo surgem as Miriam Leitão da vida. Meu Deus do céu, uma interferência no mercado. Que mercado? É uma empresa absolutamente monopolista, gigantesca.
que domina tudo. Não tem mercado nenhum nisso. Né? E veja bem, nós temos controle de preço de energia, nós temos controle de preço de farmacêuticos. Agora, nem estou pedindo um controle de preço permanente, não. Mas agora, você introjetar para o consumidor brasileiro, no momento de alta recessão, a volatilidade especulativa dos preços externos de petróleo, e com isso devastar o pessoal que, sem oportunidade de emprego, está fazendo Uber ali na esquina e vivendo disso, o que é um crime. Vocês viram o lucro da Petrobras no último trimestre? Viram? 43 bilhões de reais em um trimestre. Isso pela destruição do setor de transporte brasileiro, do maior ao menor. Não é? A Petrobras só se justifica como empresa estatal com o que ela era, de certa forma, ainda no governo Lula, quando os campos foram voltados assim, não, a gente vai, não tem problema, empresa estrangeira. Eu sou a favor da entrada de empresas estrangeiras, viu, Mariana, para a exploração dos campos com a distribuição equânime. Por quê? Porque o petróleo vai deixar de ter valor daqui a 30, 40, 50 anos, não sei quando, né? Mas a longo prazo não é riqueza nenhuma. Então vamos financiar o que a gente precisa financiar hoje, né? Mas o que eu acho que estava começando a acontecer com o setor de exploração em águas profundas? Ali naquela região do Rio de Janeiro, em torno de Campos, Bagé, Bagé. Essa cidade lá, estavam surgindo startups brasileiras de alta tecnologia em robótica, porque, veja, águas profundas é tudo robotizado e com uma exigência de materiais avançados, de alta resistência, de alta performance, incomum. E tem muito dinheiro para financiar isso. Não, agora, recentemente, ainda no governo Temer, abriu-se mão de estabelecer índices mínimos de equipamentos nacionais, de desenvolvimento nacional. Pode-se importar tudo. Então, hoje você pode simplesmente trazer uma plataforma feita na Coreia, inteirinha, trazer e botar para funcionar e tirar petróleo aqui, exatamente como um país, exatamente como a Guiana está fazendo lá do outro lado. Então, viramos nessa área uma Guiana com mais petróleo, né? Um horror. A Petrobras só se justificaria para gerar esse tipo de empresa na área de robótica, na área de materiais, na área de softwares de interpretação de resposta sísmica na exploração de petróleo, etc., etc., que são campos altamente avançados e que não precisam ficar em suas competências confinados ao petróleo, que poderiam se espraiar para novas áreas, novas tecnologias e novos setores. Isso foi criminosamente abolido no governo Temer, com a complacência da Petrobras, e até um endosso da Petrobras, que achou muito mais gostoso trazer a competência importada e fazê-la funcionar. E aí desfrutar dos lucros, dos salários, etc., etc. Eu fico emocionado com isso. Colega Humberto Cunha dos Santos. Obrigado, professor Alessandro. Eu fico me segurando aqui para não ficar atrapalhando, né, e ouvir mais os colegas, mas o Rafael fez uma pergunta, professor Alberto, que eu queria talvez só pegar esse gancho, mas não constrangê-lo a pensar na jurisprudência, ou a questão do direito, mas pensar só em termos econômicos, né? O senhor citou a Mazzucato, trouxe outras referências sobre o papel importante do Estado, né, do poder público, na conformação dos mercados, na definição de prioridades. Então, eu queria ouvi-lo um pouquinho mais, na sua perspectiva, como que eu poderia tentar se aproximar, ou tentar aí um esforço de enquadramento do pensamento do professor Mangabeira, dentre as várias correntes econômicas, né? Fica óbvio que ele está fora do mainstream, né, da escola de Chicago, do pensamento marginalista. Essa é uma pergunta um pouco de doutorando também, querendo compreender o referencial teórico. E aí eu ousaria dizer que eu vejo alguma afinidade com a economia institucional. Não no discurso ideológico, né, porque eu compreendo que o professor Mangabeira tem uma proposta muito mais revolucionária, muito mais ambiciosa, mas muito mais compreendendo as práticas, testando, e eu queria poder ouvir um pouquinho mais aqui, sem querer abusar
Não. Obrigado. Obrigado, Humberto. Não, essa área é muito mais fácil de especular, né? Nunca fizemos, assim, que eu me lembre, um debate mais aprofundado sobre correntes do pensamento econômico e da doutrina econômica mais relevantes na opinião dele, mas evidentemente que Mangabeira ele tem um fascínio pelo maior de todos, sem dúvida nenhuma, que é Karl Marx, e que é também quem mais ele ataca, coerente com a visão dialética dele. Então, ele na opinião, tenho certeza que na opinião do Mangabeira é a maior influência, e é justamente o alvo maior também, porque a crítica a Marx é a maior. Mas a parte do Marx é muito mais sobre a transformação das sociedades, né, e a rebeldia como um instrumento de avanço do humanismo, no final das contas. Como economista estrito sensu, é muito mais fácil, e eu diria que a grande influência é Keynes. No livro, no Economia do Conhecimento, tem uma hora que ele vai debater Keynes, e ele tem um profundo respeito pelo Keynes e um profundo desprezo pelo que ele chama, e que se convencionou chamar, e não é só o Mangabeira, de keynesianismo vulgar, né, que é a... Rafael, seu microfone ligou. Ok. Que é a redução do complexo pensamento keynesiano e da dura percepção de Keynes sobre a instabilidade intrínseca à dinâmica capitalista e a substituição disso por um remédio de política fiscal para o combate às recessões. Quer dizer, quando sua economia começa a fraquejar, pega o Estado e gasta mais um pouco e faz a demanda agregada crescer um pouco e aí nivela. O Mangabeira tem um desprezo por isso, chama isso de keynesianismo vulgar. Mas ao Keynes sofisticado, ele faz também no livro uma interessante crítica para os que têm um pendor maior, uma inclinação maior para a teoria econômica. Porque ele acusa Keynes, com o reconhecimento e a admiração que ele tem, ele acusa Keynes de ter olhado só para o lado da demanda. E, de fato, se você olhar a teoria geral, Keynes está focalizado no problema da demanda, né? Ele coloca a oferta com um papel subordinado à demanda. O problema das recessões é sempre um problema de insuficiência da demanda, causada pelas perspectivas equivocadas dos investidores, que, então, passam a poupar e não investem, e, com isso, a demanda efetiva se contrai, o produto se contrai, o nível de renda de uma sociedade se contrai. E aí os remédios de política fiscal e de política monetária mais adequados a isso, que, aliás, Keynes não dá tanta ênfase nos remédios, é muito mais um diagnóstico, teoria geral, mas os remédios são mais ou menos óbvios. O que Mangabeira inova nessa leitura de Keynes, ele fala assim, não, Keynes está esquecendo que é possível inventar institucionalmente e legalmente, juridicamente, para o lado da oferta e promover o ajuste pelos dois lados, né? Pela democratização da oferta, pela alteração das condições da oferta, pela alteração das condições de decisão sobre investimentos, que no final das contas é o grande fator que afeta a demanda agregada no desequilíbrio para Keynes. Mas veja bem, isso aí é o capitalista. Olha, se a propriedade não é uma propriedade capitalista única, mas é uma das formas mistas de propriedade, que combinam propriedade privada capitalista com outras, e isso pode ser equacionado de forma diferente. Então, ele enriquece a análise keynesiana, criticando a ausência da visão de Keynes para o equilíbrio pelo lado da oferta, sem desconsiderar o lado da demanda, e essa é a parte inovadora. Então, dê uma olhada nisso no livro, com atenção, porque, embora ele não se dedique em detalhes e profundamente, é a parte em que ele sinaliza tanto o fascínio econômico, o que lhe seduz, mas também a crítica descortinadora dele. E tenho certeza que ele fez isso após debater com alguns dos maiores economistas do mundo, né? Nos últimos anos, ele tem dividido cursos em Harvard com grandes economistas de Harvard, e não só de Harvard, né? Fez isso depois eu mando a lista. Mais alguém? Você me falou das instituições.
Só muito rapidamente, que ele pareceria afeito à economia institucional. A economia institucional, do jeito que existe hoje, reconhecida, eu diria que isso partiu principalmente de Douglass North, prêmio Nobel, aí, uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, esqueci, é o cara que criou uma nova importância para a visão institucionalista da economia no campo da economia respeitada e respeitável. Então, ele renega isso, porque essa economia institucional e as derivadas que vieram depois, e seus aperfeiçoamentos, se limitam a imitar o perfil das instituições que foram bem-sucedidas no primeiro mundo. Então, a visão dos economistas institucionais é isso: olha, o negócio aqui é mais respeito à propriedade privada, mais espaço para os investimentos privados, entendeu? Pouca interferência e todas as outras, a moldura institucional do modelo clássico de desenvolvimento que deveria ser, então, estendido e repetido. Nada mais contra-mangaberiano do que isso, né? O que ele quer é rebeldia institucional e redefinição desse modelo. Tem mais alguma pergunta? Se não, então eu farei aqui a minha pergunta para o professor, e aí a gente encerra. Não sei nem se é uma pergunta, mas, na verdade, o professor Alberto começou a exposição dele falando que rejeitava aquele pedaço da obra do professor Mangabeira que se vinculava ao direito, né? Mas conforme ele foi avançando na exposição, nós vimos aqui, ao vivo, a aplicação do método de mapeamento e crítica, né? Porque ele adentrou dentro das instituições, mapeando os interesses e os ideais, não só nas instituições, mas na própria cultura, né? Na forma como o Brasil se enxerga, né? Onde é que a gente se rende a determinados interesses e onde é que a gente ainda pode avançar para determinados ideais. Então, professor Alberto, aqui eu acho que vai a primeira das minhas postulações sobre a sua participação hoje. Você nos deu aqui uma aula ao vivo de aplicação do método, né? E para finalizar, eu acho que um dos pontos centrais na sua exposição, né, na sua evocação da esperança, você, na verdade, falou: este método pode ajudar o Brasil a criar ofertantes de alta tecnologia. Isso. Nós já temos isso na nossa história, isso não será inédito, porque esse é um legado histórico que nós temos, né? E agora nós temos, na verdade, um enorme espaço para imaginar e criar novos ofertantes, né? E esse é um pedacinho do Economia do Conhecimento que eu queria ouvir assim, a sua finalização para a gente terminar. Onde é que nós temos que investir a nossa energia para destampar esse enorme potencial criativo que o Brasil tem e fazer uma nova florada de novas tecnologias e novos investimentos? Essa é a minha sugestão para terminarmos a nossa sexta-feira de um muito saudável debate, repleto de crítica, mas também, como eu disse, de esperança. Professor Alessandro, muito obrigado. Eu acho que você foi exagerado no elogio, não fui capaz de fazer isso, ou seja, de minimamente refletir a complexidade, o detalhamento, a amplitude e a profundidade do Mangabeira nos exemplos concretos, mas essa é a minha missão de vida. Desde que o Mangabeira me conheceu e eu a ele, nos atraímos, porque eu, na equipe do Mangabeira, eu sou a pessoa que, na hora que ele fala algo no nível em que ele fala, note, ele raramente desce a detalhes. O pensamento dele é sempre grande, né? Ele é concreto, ele é aplicado, mas ele é sempre grande. E eu imediatamente traduzo isso. Não, isso dá para ser feito assim, 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 ó, mexer desse jeito e daquele. Então, eu trabalho num degrau abaixo. E por isso que combinamos bem na escala, né, na escala da política pública, no final das contas, ou da invenção institucional. É o que eu me especializei, né? O nosso exemplo mais bem-sucedido disso foi que era tomada como uma coisa impossível. Em 3 meses a gente tinha feito, mudado a legislação e conseguido desencadear o processo.
quando o que fazer para a oferta nessas áreas absolutamente cruciais, duas coisas. Primeira coisa é o seguinte, nós estamos vivendo, nesses últimos anos, mas mais recentemente, muito mais, uma dramática evasão de cérebros. Assim, nós produzimos poucos cérebros de destaque, de brilhantismo notável. Por quê? Por causa de toda a nossa pirâmide de injustiças educacionais. Então, dos poucos que chegam às grandes universidades de ponta, de ótima qualidade, provavelmente muitos dos mais brilhantes e nos institutos de pesquisa estão indo para o exterior. Estão indo para o exterior por desalento. Aquilo que eu lhes disse sobre o que vem acontecendo com o Ministério onde estou hoje, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nos últimos anos, tem profundas repercussões na ponta. Eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, que trabalha no Inmetro do Rio de Janeiro, e é um geninho. Ele se especializou na área de nanomateriais, e ele é parte de um estudo que foi capa da revista Nature há cerca de 3 meses atrás, ele e a equipe de física da UFMG. É um artigo chamado Probing Twistronics, que é uma coisa com grafeno e as propriedades milagrosas, recentemente descobertas do grafeno, e eles lá, Rio de Janeiro, meu sobrinho com os outros, descobriram uma forma de visualizar, medir e acompanhar esse nanoprocesso, que ocorre em nível atômico mesmo. Pois bem, está indo embora e muitos outros estão indo embora. Estão indo embora porque o Inmetro foi completamente esvaziado na sanha fiscalista que assola o Brasil, e eu usei isso só como um exemplo muito próximo e até familiar do muito que está acontecendo. Nós estamos perdendo os nossos melhores, e os nossos melhores são poucos em relação à nossa grande tarefa, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa também tem muito a ver com a área de direito. É que avançar na área de tecnologias complexas envolve altíssimo nível de risco, e risco significa prejuízo. Até 2016, era impossível lidar com isso na burocracia brasileira. Nós tivemos a Lei do Bem, em 2004, no governo do Lula, foi gerada a Lei do Bem. A Lei do Bem já se percebia a necessidade de enfrentar risco, então foi criado isso. Mas não se permitia que um empreendimento avançado desce com os burros na água, o que com enorme frequência acontece. Para dar uma ideia para vocês, olha, há muitos anos atrás, quando eu pesquisei isso, muitos anos atrás, a área de síntese farmacológica, que é uma área dos remédios sintéticos, né? Uma área que envolve bilhões em investimento, você precisava, na época, de 200 tentativas, em média, para conseguir uma substância ativa comercializável. Então, eram 199 pequenos fracassos para você ter um grande sucesso. Então, a área é caracterizada por altíssimo risco. Finalmente, em 2014, quando eu estava ainda no Ministério de Ciência e Tecnologia, o que era reitor da UFMG, Clédio Campolina Diniz, foi ser ministro, eu fui assessor especial dele, e nós criamos um programa de plataformas do conhecimento, que era para abordar alguns desafios em algumas das áreas chaves para o Brasil. Por exemplo, uma delas era prospecção robótica e prospecção de petróleo em área de grande profundidade. E a ideia disso, na verdade, era o seguinte, era subsidiar com conhecimento as empresas brasileiras chaves nessas grandes áreas. Depois de um ano de trabalho de investimento, o controle nos avisou, menor chance, não tem chance de acontecer isso. Por quê? Porque isso aí é fadado a risco e não há possibilidade na legislação brasileira de que isso aconteça. O dinheiro público tem que voltar, tem que ser justificado. Demorou 2 anos para que o Congresso Nacional tomasse consciência e aprovasse a lei, que esqueci o número, que é a lei de 2016, o que eu conhecido popularmente como Código de Ciência e Tecnologia, que permitiu que se remunerasse as atividades de prospecção científica e tecnológica até o momento em que ela desce com burros na água. Começou um projeto, esse projeto foi aceito, que foi avaliado,
começou o primeiro, segundo, terceiro passo, no quarto passo viu que não dava. Então, você remunera o primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Então, isso aí criou-se essa possibilidade. 2 anos depois, o decreto foi regulamentado, e mesmo assim o controle, a Secretaria de Orçamento Federal, vetou certas partes. Um mistério que acontece no Brasil. Uma burocracia consegue vetar o que o Congresso aprovou e o que o presidente sancionou. Né? Parece impossível, não parece? Mas aconteceu, eu mostro. Se quiser, quem tiver curiosidade, envie um e-mail depois, eu falo assim, ó, esse artigo, veja esse artigo na lei aqui, ó. A SOF impediu isso de acontecer. Tá? Não sei como, mas impediu isso de acontecer. No decreto não tem, o decreto não saiu. Então está criada essa oportunidade. O desfecho final, desculpe me estender, professor Alessandro, é o seguinte, a ferramenta para isso chama-se encomenda tecnológica. Então, nós precisamos de recursos para as encomendas tecnológicas. A primeira encomenda tecnológica federal foi celebrada há pouco mais de 2 meses atrás. Foi feita entre a Agência Espacial Brasileira e um conjunto de empresas da área de São José dos Campos, né, no cluster aeronáutico. E é para desenvolver sistemas de orientação de foguetes. O Brasil tem um ambicioso projeto de lançamento na base de Alcântara, mas essa tecnologia é uma tecnologia que os Estados Unidos veta para todo mundo. O Brasil não pode ter acesso a isso, com medo de que o Brasil desenvolva foguetes lançadores de mísseis, uma vez que nós temos quase capacidade de fabricação de artefatos nucleares, apesar da nossa Constituição proibir isso. Então, nos negam essa capacidade e essa primeira encomenda, então, busca gerar um desenvolvimento nacional nessa área. Só estou citando isso como exemplo de coisas importantes que não temos e que podemos ter por meio do uso desse mecanismo. Né? Felizmente, o Tribunal de Contas da União, já tem gente sofisticada lá, que está deixando de ser controlista, né, no sentido negativo, e estão colaborando um pouco mais. Então, eu daria esse exemplo, que evidentemente não é o único, mencionei alguns aí ao longo da conversa nossa. E é isso, muito obrigado, amei vocês, foi muito bom. Eu acabei refletindo comigo mesmo sobre muito do que eu acabei falando, relendo o livro que eu já tinha lido. Então, em todos os aspectos, uma oportunidade ímpar que tive. Muito obrigado pelas perguntas, que me levaram a pensar em coisas que não tinha pensado, como, por exemplo, a relação do Supremo e suas decisões e o desenvolvimento econômico. Eu agradeço. Vou mandar, depois, professor Alessandro, todos o endereço e tudo, e o que quiserem e precisarem comentar ou discutir e tudo, o tempo todo à disposição. Só para concluir, repito, não sou professor, fui há muitos anos atrás. Eu sou um gestor federal, um burocrata. Eu diria um servidor. Um servidor. Então, e como hoje aqui você serviu como nosso professor Alberto, eu agradeço muito esse momento de compartilhamento. Não tenho palavras aqui. Um professor dos meus alunos é sempre também um professor meu. Então, termino desejando a você, professor, e a todos os demais uma boa semana, e persistiremos na semana que vem aqui, mergulhando nas possibilidades do nosso querido Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Brilhante carreira a todos vocês.